Entrevista de Léo Condé após a vitória do Ceará sobre o Fortaleza. Veja o que ele falou. O mérito por mais uma vitória, né, no clássico não é meu, é de todos, né, principalmente dos atletas que mais uma vez se dedicaram muito e conseguiram vencer esse duelo tão importante e difícil, né? Então foi uma equipe muito comprometida, né, e toda a preparação que foi feita para o jogo. Em relação a próxima partida está muito recente, né? Vamos respirar primeiro, né? Comemorar a vitória, mas naturalmente, como profissional, a gente já está pensando um pouco lá na frente. Realmente perdemos 2 jogadores de frente, mas temos aí outros atletas, principalmente voltando de lesão. O Fernandinho, que já entrou um pouco contra o esporte, entrou hoje. Temos também Bruno Tubarão, temos Ailon, temos Guilherme, né? Então são os jogadores que a gente sabe que tem condição de entrar e suprir a ausência desses atletas. Professor, boa noite. Aqui do outro lado, aqui. Ah, tá. Alisson Lima, Rádio Vozão. Parabéns por mais uma vitória. E nessa Série A, que é uma competição extremamente difícil, pontuar é indispensável, quer seja em casa, quer seja fora, e aí desta vez eu estou falando em relação a ser mandante, né? O Ceará, ou mandante ou visitante, o Ceará consegue essa vitória enquanto visitante, o que dá ao Ceará uma outra partida jogando em casa, que é essa partida da quarta-feira. Eu queria que você falasse o tamanho da importância dessa vitória para a sequência da competição. Sem dúvida nenhuma, a vitória é importantíssima. Realmente, né, analisando por esse lado, né, a gente foi visitante hoje, né, mas a gente se sentiu totalmente acolhido, né? Nossa torcida veio até em razão da possibilidade de vir só 40%, mas veio e compareceu, incentivou a equipe do primeiro ao último minuto e a equipe se sentiu também jogando em casa. E realmente a competição é muito difícil, né? Cada ponto conquistado tem que ser muito comemorado, porque é muito difícil no Campeonato Brasileiro você vencer os jogos, independente das equipes que brigam em cima, brigam embaixo, e principalmente o clássico, né? Por tudo aquilo que ele representa. Então, pensando na competição como um todo, sem dúvida nenhuma, uma vitória importantíssima. Haja vista que a gente tem jogo a menos, jogo a cumprir contra o Fluminense. Temos agora um adversário muito difícil pela frente, que é o Corinthians, e depois a gente sai para jogar contra o Internacional. Então, pensando assim, saindo do contexto do jogo em si e pensando no campeonato de uma maneira macro, com certeza uma vitória que nesse momento nos dá uma tranquilidade e, acima de tudo, uma confiança muito grande. Léo, Júnior Marquezine aqui, Léo, sua esquerda, Júnior Marquezine, Rádio Cidade. Apesar da vitória do Ceará hoje diante de Fortaleza, você viu algum tipo de dificuldade que o Ceará encontrou nessa partida, Léo? Bom, a gente realmente no primeiro tempo teve um pouco de dificuldade para construir. Em termos de marcação, nós fomos muito bem, né? Mas a gente pecou muito em alguns momentos ali que a gente poderia ter buscado o passe um pouco mais à frente, que tinha um espaço entre linhas. A gente estava fazendo muito passe de retorno. E com isso, o Fortaleza adiantava os 4 de frente e pressionando muito a nossa saída de bola, a gente acabou fazendo algumas ligações diretas, brigando muito pela primeira e segunda bola. Até tivemos umas 2 ou 3 boas possibilidades, mas fizemos esse ajuste no intervalo, adiantamos um pouco mais o Sobral pela direita, encostamos o Mugni um pouquinho mais com o Bahia e o Pedro Henrique pelo lado esquerdo, a gente conseguiu equilibrar. Eu acho que defensivamente a equipe fez uma partida que beirou a perfeição. Nós conseguimos marcar muito bem, tanto nos momentos que a gente marcou no bloco alto, quanto no momento que a gente marcou um pouco mais baixo. A gente controlou muito bem o jogo. Com bola, a gente alternou, né, principalmente no primeiro tempo, algumas escolhas ruins. Eu acho o gramado também que foi reformado, mas a gente sabe que daqui a pouco vai ficar ok, mas hoje tinha muita areia, um pouco de dificuldade para os dois times jogarem, né? Para dominar a bola, para passar, principalmente as bolas longas na hora de lançar, né? Fica um pouco mais de dificuldade da batida na bola, mas como eu sempre falo, a gente vai sempre procurar melhorar e evoluir, mas se a gente mantiver esse nível de consistência, com certeza a gente vai ser competitivo ao longo da competição. Professor, o Alisson, TV Editora Dinâmica e canal Del Luiz.
Queria que você falasse um pouquinho sobre essa dimensão defensiva do seu time. Você falava sobre as mudanças de plataforma programada para esse intervalo, certo? E queria que você falasse um pouquinho sobre a dinâmica da variação tática que você defende num 4-4-2 e às vezes o Galiano tem que fazer um quinto homem, ajudando um pouco o Fabiano. E eu queria também perguntar sobre o Pedro Henrique. O fato dele não ter o mesmo comprometimento defensivo que o Galiano é mais uma ordem sua para poder puxar um contra-ataque ou não? E no segundo tempo, que você, a segunda vez seguida, que você faz a mudança de plataforma de um 4-4-2 defendendo para um 4-1-4-1. E aí eu queria também que você falasse um pouquinho sobre isso. Assim, só a única correção aí de tudo que você falou é a questão comprometimento, né? O Pedro Henrique é muito comprometido também, como todos os atletas. Ele cumpre uma função diferente da do Galiano, né? O Galiano, normalmente a gente trabalha com o Fabiano um pouco mais na base, né? Mais fixo junto com o Marlon e o William, e a gente baixa um pouquinho o Fabiano pelo lado direito e deixa o Pedro Henrique um pouco mais de liberdade para aproximar do Pedro Raul e do Mugni. Então, assim, são dinâmicas ali do jogo que a gente trabalha, né? A gente, em alguns momentos, baixa o Fabiano, traz o Galiano quase como ala. Trabalhamos também muito nesse período essa variação de sair de um 4-4-2 para um 4-1-4-1, né? Como, principalmente quando o Lourenço entra e faz essa função, a gente faz um tripé de meio campo ali, mas bastante liberdade para esses volantes de corredor para pressionarem a saída de bola. Com isso, Pedro Raul passa a ter menos obrigação de pressionar a saída de bola dos zagueiros, que quem passa a fazer o salto são os volantes. E também, em alguns momentos, a gente adianta um pouco o Mugni, né? E faz praticamente um 4-2-4. Então, são variações que a gente trabalhou e que tem que ser feito mesmo, né? Até porque, com o decorrer da competição, as equipes vão se estudando e você tem que ter alternativas. É claro que a gente tem um comportamento já básico, padrão, principalmente no aspecto defensivo. A gente está com uma equipe muito bem equilibrada, tendo um bom entendimento do momento de saltar, de pressionar, o momento de fazer uma marcação no bloco médio. Então, assim, são situações que a gente aproveitou esse período e nesses 2 jogos já me agradaram. É claro que a gente vai sempre continuar, é claro que com esse número de jogos agora próximos a gente não vai conseguir modificar muito, mas a gente sempre vai fazendo um ajuste ou outro para a partida seguinte.